Olá, hoje é dia 11 de janeiro de 2021 e nós aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, dando continuidade ao nosso programa de educação financeira, vamos analisar as informações contidas no chamado Relatório Focus, Relatório de Mercado. Lembro sempre, é um relatório extremamente importante. Ele entra no futuro. Nós economistas temos sim instrumentos para olharmos o futuro. É claro, com uma determinada probabilidade de sucesso. Mas temos essa condição de olhar o futuro e de dizer, olha, a tendência da taxa Selic, que hoje está em 2%, é de que, ao fechar o ano de 2021, ela permaneça em 3,25%. Opa, hoje é 2%, a tendência é ir para 3,25%, ou seja, um incremento de 1,25% em relação à taxa hoje existente. E por que isso deverá ocorrer, dizem os colegas economistas? Deverá ocorrer pelo fato de que há uma inflação ainda aí presente, e essa inflação aí presente deverá ser combatida com esse aumento da taxa de juros. Havendo esse aumento da taxa de juros, o crédito fica mais caro, e ao ficar mais caro, muitas pessoas postergam a compra de determinados produtos, aguardando um preço pago pelo empréstimo menor. De qualquer maneira, há uma suposição de que o aumento da taxa de juros acabe modificando as escolhas de muitos investidores que saíram da renda fixa e foram para a renda variável. A taxa de juros é extremamente importante nesse divisor de águas. Ora permanece a pessoa investidora na renda fixa, ora ela coloca um pé na canoa da renda variável, ou às vezes os dois pés. Mas também pode ser que ele acabe voltando para a renda fixa, dependendo da atratividade que a taxa de juros lhe proporcionar. A previsão nesta semana sobre o PIB de 2001 é um crescimento do PIB de 3,41%. Então nós temos um PIB fechando 2020 de queda, esperado pelo fato desse terrível vírus estar machucando muito o nível de atividade e emprego e agindo de maneira perversa sobre a vida de mais de 200 mil brasileiros que já pereceram em função desse terrível vírus, desse Covid-19. A vacina está aí, às portas. Vamos torcer pelo bom senso dos nossos dirigentes para que o grande arquiteto permita que, ao final desse mês de janeiro e fevereiro, já a vacina seja incorporada na vida de todos nós. Há uma previsão de fevereiro de determinadas faixas etárias receberem a vacina. Eu estarei lá na primeira hora do dia, não tenham a menor dúvida desse fato. Então, nós temos um crescimento previsto de 3,41%, temos muitas dúvidas sobre a questão do mercado de trabalho, como é que ele se comportará ao longo de 2021, mas já sabemos que o auxílio emergencial cessou e que alguns milhões, segundo algumas estimativas, de 3 a 4 milhões de brasileiros vão ter sérios problemas com relação ao café da manhã, ao almoço e ao jantar. A extrema pobreza talvez acabe cobrando um preço extremamente alto devido à retirada desse auxílio emergencial de uma maneira tão abrupta, A taxa de juros Selic, conforme disse, prevista para 3,25% nesse ano. A taxa de câmbio prevista em R$ 5,00 por dólar, hoje está R$ 5,45. É normal que oscile ao longo dos dias em função
das notícias que vêm de um determinado país ou do outro, e estamos com boas perspectivas do crescimento da economia mundial, do crescimento do comércio mundial, de um menor nível de tensão entre os Estados Unidos da América e a China. Isso o presidente Biden deve colocar em prática já a partir do dia 20 de janeiro desse mês. E temos, claro, a expectativa de um crescimento da balança comercial nesse ano parecido com o do ano anterior, de 55 bilhões de dólares, e temos também a expectativa de uma conta corrente, ou seja, da soma da balança comercial, da balança de serviços e das transferências unilaterais, na faixa de 16 bilhões de dólares negativos. É normal que seja negativa. A balança comercial tem que ser positiva sempre. Quando ela foi negativa, é o caso dos primeiros 4 anos de implantação do Plano Real, a geração de saldos negativos acabaram causando graves problemas de desvalorização da moeda, do nosso real, ao início de 1999. Houve uma grande desvalorização do real naquela ocasião. Pelo fato de que, nos anos anteriores, a balança comercial era persistentemente negativa. Isso porque, naquela ocasião, um real era igual a $1. Lembram? Você que é mais velho deve estar lembrado desse momento do tempo que nós acabamos vivenciando. Aí nós temos também que olhar o crescimento dos preços, no caso dos preços medidos pelo IGPM, nós temos um elevadíssimo índice neste ano de 2020, que passou próximo de 24%, cresceu o IGPM, mas há uma tendência de desacelerar esse número para algo próximo de 4,02% ao longo de 2021. Preços administrados devem subir 4,6%, e esses preços administrados são uma série de serviços públicos que estão represados. É o caso do tarifa de ônibus, tarifa de metrô, que espera-se deve ter um aumento ao longo desse ano de 2021. Por último, e uma variável extremamente importante, é a questão do rombo fiscal. O rombo fiscal é a diferença entre a receita e a despesa. O governo federal tem um grave problema pela frente, que é que a receita é dada pelos impostos, mas a despesa é dada principalmente pelos servidores públicos que estão na ativa e por todos aqueles que estão inativos, tanto servidores públicos quanto pelo regime geral da Previdência. E ao somar esses valores, o governo acaba percebendo que sobra muito pouco de receita livre para dispor para projetos, por exemplo, de infraestrutura, de investimento. Acaba não sobrando dinheiro. Bom, não sobra dinheiro porque estamos numa situação toda especial de queda da receita, propiciada pela redução do nível de atividade. É claro que isso acaba causando sérias preocupações para os dirigentes, que acabam observando que não sobra recursos para outras atividades que eles gostariam de realizar. A única maneira de fazer com que os recursos apareçam é através do crescimento do país. Devemos todos envidar esforços para levar a economia brasileira, levar o Brasil a investidores estrangeiros com otimismo.
com extremo otimismo. O Brasil é um país que tem um futuro extremamente pujante pela frente. Não tenham dúvidas quanto à pujança da economia brasileira. Até o próximo Relatório Focus.